Começando a nossa resenha. Hoje, efetivamente, uma resenha, porque nem pauta mesmo, que já não tem, já é uma bagunça. Essa bagunça boa que tem aqui. Amoroso lançou um tema lá, trouxe livro aqui. Eu tô com um monte de livro aqui, não tem porra nenhuma a ver com o episódio, tá? Depois vocês vão entender. Tem aquele negócio dos recadinhos iniciais que eu vou pular com vocês, eu vou pular. E vamos direto para... Eu nem sei qual é o assunto, assim, estudo bonitinho, de título. Né? Já está escrito aqui na descrição para quem está assistindo, mas para a gente estar gravando aqui agora, é estudo e educação. Depois a gente vai montar depois aí vocês já estão lendo aí o que é de fato. Sim. Então, Amoroso, já manda a brasa. Quando a gente fala sobre educação aqui, sobre esse tipo de tema, né? É sempre muito polêmico. Eu toda hora repito trívia, quadrívia aqui, quase todo podcast eu falo isso. Golu também, de vez em quando fala. E hoje a gente veio trazer mais ou menos o que a gente faz, contar os estudos, mas principalmente demonstrar a parte científica de que construíram a base de pedagogia moderna. Não sei se vocês repararam, quem acompanha a gente reparou, que somente eu sou muito arcaico contra a educação. Eu sempre estudo as coisas mais antigas, os métodos mais antigos, que, ao meu ver, não é nem ao meu ver, em relação à realidade, foram métodos que se provaram através de 2.500 anos, né? Que começou na paideia grega, que tem até aquele livro-texto do Werner Jaeger, que é o Paideia, né? Que a educação que a gente defende começou ali. Aquilo foi testado com os gregos e deu no que deu, né? Todo mundo... Só nenhum filósofo de lá, né? Todo mundo ruinzão, imagina. Depois dali... Explica que é ironia, cara. Pelo amor de Deus. É ironia, gente. E depois dali, quando teve depois apareceu o período helenístico, né? Alexandre o Grande. Depois disso, o Império Romano. Quando o Império Romano invadiu a Grécia e tomou as cidades-estado lá, os romanos tinham uma coisa muito boa, né? Tiveram coisas ruins, mas uma coisa boa era reconhecer a cultura local e reconhecer as virtudes das culturas locais. Eles viram na Grécia, assim, o avanço pedagógico, o avanço nos estudos, na estrutura pedagógica do ensino, muito superior ao que eles tinham. Então, eles tentaram aprender com aquilo. Começaram a importar professores gregos, alguns libertos, outros escravizados mesmo, né? E... a maioria dos tutores das crianças romanas, abastadas, é claro, das famílias, né, eram orientadas e tutoradas pelos gregos. Então, teve praticamente uma continuidade. O método pedagógico da paideia, as bases de estudo humanísticas, eram levadas também para Roma e eles desenvolveram aquilo lá, que também criou vários filósofos excelentes, né, Marco Aurélio, o Cícero, o maior retórico de todos os tempos, né, considerado. E o próprio Júlio César, você vê que os imperadores romanos, todos tinham um ensino muito avançado, todos eram intelectuais, não tinha nenhum presidente, como é hoje, né, nenhum dos presidentes modernos, né, semi-analfabetos, analfabetos funcionais. Naquela época não tinha, nem poderia ter. Ou seja... O que nós gostaríamos para nós e para os nossos familiares, né? Nossos filhos e tudo? Um ensino de elite. Um ensino que formasse elite, a gente gostaria de implementar em nós e nossos filhos. A gente percebendo as lacunas que tem hoje. Então você vê o imperador filósofo, Marco Aurélio. Hoje teria um presidente filósofo? Lembra de algum aí? Silêncio. Cri, cri. O Pablo tá aqui, se eu estivesse aqui até agora. Cri, 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 cri. Ia fazer o... Fernando Henrique, que tá longe de ser filósofo, foi o melhor que a gente teve aí nos últimos... termos intelectuais. 30 anos. Sim. Era antropólogo. Tem umas coisinhas, né? Mais... Demagogo. Não, vamos... Aí, depois... o próprio Júlio César escreveu livros, né? De Bello Gallicum, né, das guerras gálicas. Ele tinha um nível grande também de eloquência, de retórica. Aprendeu com os professores gregos. Ele chegou até a ter embates, né, com outros membros do Senado, todos de alto nível. E ele tinha uma disputa interna dele ali com Cícero. Sim. O Cícero, claro, imbatível, felizmente, né? Mas o Júlio César também de altíssimo nível. Tu vê que o cara era soldado, lutava no front de batalha, ele administrava o império,
junto com o Senado, e ainda tinha um alto nível retórico para lidar com aquilo, né? Ou seja, ele preenchia tudo, né? O que um ser humano deveria fazer, né? Ele conseguia lidar com as coisas práticas, com as coisas do dia a dia, né? Na guerra e no guerreiro. E na administração pública. E, ao mesmo tempo, ele tinha retórica, a capacidade de escrita muito boa, né? O livro dele é muito bom, das Guerras Gálicas. Assim como o Cícero também, eles eram práticos e teóricos muito fortes, né? Hoje a galera separa muito... tem que ser mais empírico, a questão utilitária. Você vai aprender só o que você vai aplicar. Mas isso não formou ninguém antigamente, entre aspas. Os membros das famílias importantes, né, de Roma, eles aprendiam que não era necessário para as pessoas de hoje, para quando chegarem lá em cima, fazerem o que era necessário. Vide o Império Romano, não tem mais o que falar quanto a isso, né? Império que durou 1000 anos, né? Mas tem um nome para isso hoje, que é o estudo técnico, né? E o estudo que deveria ser o universitário, né? Sim. Essa diferença. Hoje a galera separa o intelectual... Ou o cara aprende só o que ele vai fazer ali na prática, né? Um estudo técnico, ou então ele vai ser um universitário. Exatamente. Só que as coisas se confundem hoje em dia. Nossa Senhora. Hoje a galera separa... Eu vou ficar calado, cara. De verdade, eu tenho até medo de abrir a boca. Hoje faz... Aí tinha, pra galera da plebe, né, que infelizmente não tinha acesso a isso, tinha as corporações de ofício, né? A galera aprendia a lidar com o cavalo, a lidar com ferraria, a lidar com madeira. A plebe aprendia mais esse tipo de coisa. E a elite intelectual, que era elite intelectual, elite estatal, que lidava com o império, aprendia tudo que era desnecessário, aprendia a língua grega, aprendia a língua latina, aprendia história completa do Império Romano, história das regiões que tomavam, aprendia as culturas dos povos que invadiam, para depois chegar a esse ponto. Depois disso, da queda do Império Romano, os próprios bárbaros, vendo a superioridade inigualável do ensino da cultura romana, quiseram tentar, de alguma forma, dar uma continuidade ao Império Romano. Então, eles também quiseram manter, de alguma forma, a chama do latim viva, né? Começar a treinar a escrita do latim. Depois, um pouco mais à frente, veio Carlos Magno, que se espelhava muito no Império Romano, quis refundar o Império Romano com as suas expansões. Chamou o Alcuino de York, que era o maior intelectual à época, o maior pedagogo intelectual à época que ele conhecia, e foi pegando professores de toda a Europa, pegou professores da Itália, que tinham alguma herança romana, para fazer um renascimento carolíngio, que chamam hoje, né? Para tentar reaver a educação. E ele conseguiu, de certa forma, né? Ele mesmo era analfabeto, porque era um bárbaro. Ele foi aprendendo latim, grego, mais velho, teve muita dificuldade, porque quando você aprende desde pequeno... Vamos dar uma explicação neurocientífica agora, que para isso eu nem gosto de dar muita explicação, mas foi... quando a criança é pequena, ela tem mais neuroplasticidade. Então, se ela não desenvolver aquilo até certa idade, que é uma época culminante, ele vai ter mais dificuldade para desenvolver. Velho não quer dizer que ele não vai desenvolver. Foi aprender, ele viu a importância tão grande dessa educação, desse formato, que ele foi tentar aprender, ensinar aos nobres da época. Isso se passou depois da antiguidade, da Baixa Idade Média para a Alta Idade Média, período medieval, depois com... Já mais próximo, né, do Carlos Magno, o Santo Agostinho, que deu continuidade, muitos escritos em latim, e ele escreveu um livro sobre o Trivium, né, sobre as artes educacionais, né, as artes teóricas, que é a dialética, a gramática e a retórica, que eu já expliquei bastante por aqui, que são divididas nessas três coisas, porque eles imaginam que no início da vida, né, no start, a gente aprende as letras rudimentares, a fonética, e depois disso, a gente vai tentar se inteirar na construção das palavras, como a gente lidar com as letras, vai aprender os textos principais canônicos da época, para a gente saber o que faziam os maiores intelectuais, como era a coisa escrita, vai aprender de estilística, vai aprender a memorizar os termos, aprender a memorizar os textos, as poesias, para desenvolver o máximo a linguagem, para depois interpretar melhor o que vier tecnicamente após. Depois a gente vai aprender a retórica ou a dialética, dependendo do método, essa coisa intercambiável. Cara, eu tô falando numa velocidade, parece até que eu manda brasa. bebi um Depois tem a energético. tecla SAP, depois a gente... Um energético, Começa... né? Depois veio a retórica ou a dialética, né? A retórica, a arte da explanação, né? Da oratória, que eles aprendiam com Cícero, com Demóstenes, que foi um maior orador grego. Eles iam nesses textos antigos, aprendiam esse tipo de linguagem, para poder saber o que os melhores faziam. Você quer aprender com o pior, quer aprender com o que está hoje ou quer aprender com os melhores? Eu acho que todo mundo quer o melhor para si, né?
Então não adianta você querer aprender com o que está em voga. Você tem que aprender com o melhor para depois você se interessar com o que está em voga. Então dali passava para a lógica, para a construção lógica da retórica, do uso da linguagem, né? Aquela coisa mais para você começar, entre muitas aspas, a pensar mais cientificamente, ter o tal do senso crítico, né? Pelo menos nas ilações que as pessoas promulgam por aí. E depois disso veio Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que também deu continuidade com o latim de altíssimo nível de escrita e que também aprendeu nos ditames do Trivium e do Quadrivium. Ou seja, é um método que vem desde a Grécia Clássica, período homérico, que é, sei lá, 700, 800 a.C., e é bem capaz de ser até antes disso. E ela dura até hoje, porque tem muitos lugares que ensinam isso. Depois disso, período moderno, já vieram os jesuítas, né? Até esqueci o nome do cara. Loyola, né? Esqueci o primeiro nome dele. Ele foi o cara que criou a ordem jesuítica, criou a Ratio Studiorum, que é o método pedagógico deles, né? Que tem nesse livro aqui, do padre Leonel Franca, que foi um método pedagógico, Ratio Studiorum. Eu imaginei o Galvão Bueno falando Ratio. Tá bonito, né? Ratio Studiorum. Que eles se espelharam no método antigo, né? Medieval, se espelharam na paideia grega. E os jesuítas, eles foram responsáveis por decodificação de tudo quanto é língua que não tinha a sua transmissão escrita, que é a transmissão oral. Eles se espalharam pelo mundo para ensinar. Tudo bem que você pode argumentar, vieram ao Brasil, teve chacina, teve morte, mas um padre não chacinou ninguém. Quem chacinou foram, um descobridor e tal, quem veio extrair riqueza, quem veio se interessar por algumas outras coisas, né? Um grupo de pessoas, outro grupo de pessoas, mas o padre, propriamente dito, não chacinou ninguém. Ele veio tentar ensinar e tentar converter. Isso aí é realidade, né? Ele veio... O objetivo é educar e converter. Inclusive os índios, né? Os jesuítas que fizeram a língua tupi. Exatamente. Eles pegaram... Isso é do caralho, né? O cara pegou, ele falou assim... Pegou a língua deles e ele fez de fora, né? Com outra língua, a língua materna de fora. Ele que fez a língua tupi. Exatamente. E você vê o nível tão grande desses caras... Por volta de 1500, 1600, né? As primeiras escolas foram fundadas no século XVI, 1500 e alguma coisa, na primeira metade. Depois se desenvolveu na segunda metade, teve um espalhamento grande pela Europa. E mandaram os jesuítas a todo mundo para poder converter as pessoas. Eles foram no povo eslavo, que não tinha alfabeto. Eles levaram o cirílico, que é uma mistura de alfabeto, algumas letras em latim, do latim, algumas letras do grego, fizeram o alfabeto cirílico e interpretaram aquela língua oral, transcreveram, formaram um alfabeto. Desse alfabeto, ensinaram o alfabeto aos próprios falantes das línguas eslávicas, o fino-húngrico, né, que são as línguas eslávicas, e criaram alfabetos do cara do nada, só ouvindo a fonética, transcrevendo, quebrando a cabeça, fazer paralelos com as línguas latina, com a língua grega, com as línguas vernáculas da região, né? Com o italiano, com o português. Criaram dicionários, criaram gramáticas disso. Olha a dificuldade disso, o nível desses caras. Hoje ninguém fala mais disso. Eu estava tentando lembrar, é o padre José de Anchieta. José de Anchieta, que foi quem fez Eu Sim. acabei de dar uma consultada, uma confirmada, para não falar besteira. Aí vieram as missões, o padre José de Anchieta veio um bando de índios que não tinham uma cultura tão avançada do ponto de vista civilizacional, né? Ele pegou essas línguas orais, que não eram transcritas, ele criou uma gramática do Tupi-Guarani fazendo paralelos com a língua latina, com a língua portuguesa, criou uma gramática e ensinou eles a escreverem na própria língua deles. Imagina, você chegar num lugar, todo mundo tá falando uma língua ininteligível, você tentar interpretar aquilo, tentar fazer paralelo, apontar para um lado, ele falar... Aí você vai apontar. Tá falando aí você a palavra falar, você anota. Para você falar, pedir para ele falar. Olha o nível da dificuldade disso. Os caras tinham um nível de linguagem, de aprendizado tão grande. Aí depois de um tempo, falou assim, tá aqui, a tua língua é isso aqui. Aqui é a tua língua. Caralho. Né? É um nível, assim, absurdo. Tô falando do ponto de vista educacional, não tem igual. Eu acho que até eu tava pensando aqui, os índios no século XVI tinham uma educação melhor do que a nossa atual. Exatamente. Os índios do século XVI tinham uma educação melhor que a nossa. Que isso, gente. A gente não para de evoluir.
Não, e a nossa, a gente não está falando de, que assim, falou assim, não, é só escola pública, não, a nossa geral, toda. Geral, eleva, qualquer colégio de 10 anos largou o nome. Evolução, que evolução não significa improvement. Exatamente. Evolução não significa melhorar. A maioria da galera acha que é isso, né? Não é. A nosso avanço grande foi só tecnológico. O problema é que, do ponto de vista evolutivo, seria uma adaptação para se compatibilizar com o meio. Então, essa compatibilização com a merda aqui, no caso, que a gente está falando. Exatamente. É o que está acontecendo com a nossa educação. Eu falei que ia ficar quieto, porque quando eu fosse falar, eu sabia que eu ia falar com falta de educação. Se emputecer. Então... Fala aí, vai lá. Continua. Então, eles transcreveram, criaram a primeira gramática Tupi-Guarani, depois vieram outros jesuítas para desenvolver. E essas escolas jesuítas, né, do século XVI, os maiores intelectuais à época estudaram. Até os próprios intelectuais que depois dilapidaram essa educação, falaram contra, estudaram lá. Então eles só conseguiram chegar a um tal nível para ser sinistros, a tal ponto de criticar o próprio método, porque aquela educação os libertou, né? A arte liberal os libertou. Tão não era ideológica que ele conseguiu ter críticas que destruíram ela própria. Se fosse a doutrinadora, religiosa, não teria se destruído a si própria, né? As contradições seriam escondidas. Exatamente. Para não se destruir. Aí eu trouxe aqui uma listinha, fazer igual os caras fazem, né? Ler trechinho de livro. Uma listinha dos caras formados, dos alunos ilustres. Vê se tem alguém hoje, igual esses caras aqui, que estudaram. Tem vários que vocês não conhecem, que também não conheço, mas tem vários que a gente conhece. Só na Itália, né? Os alunos conhecidos, né? Filósofos, cientistas e tudo. Tasso Alfieri Vico, Jean Battista Vico, foi um filósofo. Muratori, Goldini, Segneri, Bartori. Da Espanha, Cervantes, o cara que escreveu Don Quixote, o maior clássico da história da Espanha, estudou escola jesuíta. Que surpresa, né? Vê se tem outro Cervantes hoje. Nem vai ter. Com esse método, nem vai ter. Cervantes... Lope de Vega, Padre Calderon. Diga aí. Não. Fazer a brincadeira. Ele já está pensando em cerveja. E Portugal, Padre Antônio Vieira, o imperador da língua portuguesa, o maior retórico da nossa língua, tem o Cícero da nossa língua. Tem uma escola aqui no Jardim Botânico. Exatamente. Padre Antônio Vieira. O Cícero da nossa língua, o Demóstenes da nossa língua, o maior orador da história da língua portuguesa. Não vai ter ninguém igual a ele, não esperem, não vai ter ninguém igual ao Padre Antônio Vieira. Se você quiser estudar retórica, lê tudo dele. Tenta entender o que ele fazia. Ele usava a semântica latina, botava o verbo no final. Tenta entender o que ele fazia no texto. Ninguém escreveu igual a ele, retoricamente, prosa, e ninguém vai escrever. Não vai ter mais, porque não tem mais estudo de hora. Hoje eu tô pra... Como diz a molecada, hoje eu tô pras foda. Padre Bernardes, que também foi intelectual. Francisco Manuel de Melo. Tem vários que eu não conheço, né? No Brasil, Gregório de Matos, dos maiores poetas. Vai ter outro Gregório de Matos? Não vai ter. Rocha Pita, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, que também escreveu clássicos. Basílio da Gama. Na França, Corneille, que é se eu não me engano, ele é um grande dramaturgo. Molière, um dos maiores escritores franceses, dramaturgo. Bossuet, o Padre Antônio Vieira, o Cícero, o Demóstenes da França, o maior retórico da França. Bossuet vai ter outro? Não vai ter, porque não tem grado de estudo de hora. Montesquieu, Fontenelle e outros caras. O próprio Voltaire, que ajudou a destruir a França com a sua filosofia, né? O próprio Voltaire. Só que ele era um escritor exímio. Apesar de tudo, ele era um escritor exímio. Vai ter outro Voltaire? Não, nem para destruir. Nem para destruir vai ter. Não, para destruir vão ter os outros aí. Para destruir, vai destruir com menos classe. Vai destruir com muito menos classe, né? Com muito menos capacidade, né? Aí eles fundaram vários colégios na França e tal. E tem outros caras. Conhece o tal do René Descartes também? Esse cara estudou no colégio de La Flèche, na França. Ele foi um dos caras que falou contra o método Ratio Studiorum e criou no discurso do método um método que ele achava mais eficaz do que a Ratio, que deu ensejo ao pensamento científico, que foi para outra via. Foi muito bom. Aquilo depois impulsionou o pensamento de Newton, Francis Bacon, para criar os outros métodos. Criar um método científico em si que é excelente, né? Para muitas questões da realidade, ele consegue deslindar melhor do que o próprio parte filosófica, né? Que testar várias coisas é mais importante do que elocubrar e tentar adivinhar pelo uso da lógica e da retórica, é claro.
mas foi muito importante, mas aquilo não poderia ser universalizado para a educação. Ele criou esse método para ser mais eficaz do que o que ele achava que demorava muito, que era desnecessário. Tinha um pseudo-pensamento, tinha um pensamento utilitário avant la lettre, né? Antes da carta, como se diz na França. Quando ele quer falar uma coisa para trás, para não ser anacrônico, eles usam o termo avant la lettre. Galileu, um cara que deu ensejo à astronomia, né? Dos maiores. Buffon, Remois, Lacordaire, Lalande e outros que... Bossuet, novamente, que ele fala aqui. E James Joyce, tem vários outros intelectuais, escritores que estudaram na... Ou seja, do período moderno para cá, mais ou menos do século XVI para cá, até a derrocada das escolas jesuítas, os melhores, os maiores, foram formados pelas escolas jesuítas. Agora, também tiveram escolas protestantes muito boas, que também formaram muitos intelectuais, só que era uma base de estudos análogo ao estudo do trívio e do quadrívio, da Ratio Studiorum, né? Era sempre mais ou menos nessa base. Fortalecer a linguagem, porque sem a linguagem você não vai entender nenhuma uma questão de matemática. Muitas crianças, muitos jovens têm problema com as questões de matemática para interpretar o cabeçalho. Então, se você aprender a interpretar muito bem o cabeçalho, você vai conseguir entender melhor, dividir a questão, começar a formular o cálculo. Eu de certa forma, faço faculdade de economia, né, para quem não sabe. Eu tive uma certa facilidade de conseguir fazer o cálculo, pensar, porque eu entendia muito bem o cabeçalho, né? Que para você entender aquilo e transcrever em cálculo, você precisa primeiro entender o cabeçalho, né? Precisa entender o português que está escrito ali. O enunciado. O enunciado, justamente. Cabeçalho, enunciado. Melhor falado mesmo. E depois do ensino dos jesuítas, aí depois a gente vai entrar nesse livro aqui, Conexão de Leipzig. Com vários alunos formados pelas escolas jesuítas, eles começaram a criticar o método jesuítico e achar que aquilo se perdia muito tempo aprendendo grego, aprendendo latim, junto com a língua vernácula, né, a língua das regiões que as escolas estavam, o italiano, que é uma língua oriunda do latim, que é como se fosse uma língua decaída, digamos assim. Para a galera que é meio elitista, né? Quanto, não, fulano de tal fala assim. A nossa língua é a língua da soldadesca. É a língua das pessoas não formadas. Esse livro ele faz uma oposição ao Ratio Studiorum? Não, ele faz uma oposição do que veio para criticar os métodos antigos. Entendi. Ele faz uma defesa... uma defesa, então. Justamente, dos métodos antigos. Ele não fala da Ratio, não fala do método pedagógico jesuíta, não fala dos métodos do trívio e do quadrívio, mas ele critica, sim, os métodos modernos. Aí já no período moderno, porque, de qualquer forma, mesmo com a queda das escolas jesuíticas, com o começo do desaparecimento, ainda tinha uma certa herança, principalmente na Europa, que a gente herdou a nossa educação da Europa e depois dos Estados Unidos também, agora mais modernamente. Ficou alguma coisa que foi aprendida, né? Foi passada, foram formando as escolas mais seculares, que usavam um método análogo. A pessoa ainda aprendia latim e grego, que eram as línguas dos intelectuais, e uma língua morta, ela não tem mais modificações, porque ela não é mais falada. Então, com essas não modificações, é uma língua que você consegue aprender, porque ela já está fixa no tempo. Não tem modificação. Então, você consegue tirar dali uma base para depois aprender sua língua vernácula, que adveio dela, e ainda vai ter várias modificações. Então, você consegue entender o que está se modificando, o que pode ser bom e ruim, a etimologia, o que quer dizer as palavras, para poder interpretá-las e etc. Ainda tiveram uma herança nesse período, já depois, acho que a derrocada foi mais ou menos no século XVIII, mas ainda tinha várias escolas que ensinavam grego, latim, o ensino era muito bom, ensinava-se literatura clássica nas escolas, a gramática, ensinava as crianças as palavras uma por uma, a fonética, a forma de falar, etc. Aí depois, como diz nesse livro aqui, já mais ou menos no século... no meio do século XIX, de 1860, 1860 e pouco, eu vou falar um cara para deixar um marco, né? Um psicólogo chamado Wundt, na Alemanha. A Alemanha era o polo intelectual da Europa no século XIX. E lá tiveram várias mudanças sociais e tudo. Teve a unificação da Alemanha pelo Otto von Bismarck, teve a questão da Prússia, a queda do Sacro Império Romano Germânico. Ele se formava bastante intelectuais pelo incentivo governamental, eles tinham um certo financiamento, foram, na época, as melhores faculdades e tal.
eles tinham uma herança já protestante, né? E mesmo assim, a herança luterana, a herança calvinista ainda tinha uma educação muito boa, relativamente muito boa, não igual a Studiorum, mas ainda era muito boa, porque tinha interpretação da Bíblia, então os caras aprendiam muito do latim, do grego, às vezes do hebraico, para poder entender a Bíblia, que era educação também religiosa, né? Só de você ter que aprender a Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais completo do mundo, apesar de não ser religioso. Porque lá tem prosa, tem poesia nos Salmos, tem várias máximas, tem prosa de alta qualidade, tem linguagem analógica, tem linguagem moral, tem linguagem superficial, tem muito tipo de história, tem contexto histórico, sociológico, muita coisa... a gente não vai entrar aqui no mérito de o que aconteceu ou não, né? Muita linguagem alegórica. Então, ele é um livro completo que, mesmo sendo religioso ou não, você consegue extrair muita coisa que alimenta seu cérebro dali. Apesar de eu não ser religioso, eu estudo trechos porque eu sei que ali tem muita riqueza vocabular, riqueza literária no geral. Então, o ensino luterano, calvinista ainda era muito bom. Aquilo evoluiu, depois eles começaram a formar as principais faculdades. Na época era o polo, como eu já disse, na Alemanha, século XIX. Um psicólogo chamado Wundt, ele começou... Como os alemães tiveram certa característica, como devia dizer até aquele sociólogo que é um dos 3 pais da sociologia, que é o Karl Marx. Weber. O Weber, exatamente. O Durkheim e o Weber. A ética protestante, digamos assim, que também já foi refutado por algumas coisas, mas tem até uma certa lógica. Que a ética protestante deu ensejo mais à frugalidade, a questão questão do dinheiro, né, de construir uma sociedade, levar para a sociedade os ensinos, né, religiosos, puritanos, etc. E eles eram pessoas muito práticas, né, muito empíricas, e eles começaram também a criticar esse método educacional, achando que ele era pouco inteligível, pouco matemático, pouco... prático. Pouco prático. Sim, eu ia falar um termo, mas também antes do Comte, né? Positivista, mas não é necessariamente isso. Foi um termo até melhor. Eu era pouco prático. Então, eles queriam arrumar uma praticidade. Então, eles tentavam matematizar todas as questões que eram da filosofia, tentaram roubar da filosofia o máximo que puderam para entender a realidade de forma matematizável. Tentaram fazer estudos científicos para poder tirar dessa, que eles chamavam de subjetividade filosófica, das elucubrações reflexivas filosóficas, para tentar testar elas em laboratório, para tentar comprovar e demonstrar evidencialmente se a coisa era verdade ou não através de testes científicos e do método estatístico. Então, essa coisa começou muito forte ali na Alemanha. Esse psicólogo Wundt, ele foi um pioneiro nisso, ele foi o pai da psicologia experimental. Então, ele criou vários métodos para poder entender. Depois dele, vários outros cientistas de alto nível que se espelharam nele, o Pavlov, o Skinner, o Watson, vários outros que estudaram a educação, até o controle motor no começo, a atividade motora, a volição, a vontade, tudo que tinha a ver com a psicologia, esses todos bastante conhecidos, eles vieram da escola do Wundt. E o Wundt, ele doutorou muita gente lá. Muitos americanos, como diz nesse livro, foram lá se doutorar. Na época, eles tiravam o PhD direto. Iam para lá, estudavam um tempo, PhD, voltavam para os Estados Unidos. Então, eles foram lá aprender com o Wundt e eles quiseram fazer o quê? Pegar a pedagogia, os métodos pedagógicos, que eles achavam desnecessários. Por exemplo, aprender palavra letra por letra. Eles achavam desnecessário, achavam que a criança perdia tempo. Aprender a fonética, como se pronuncia a palavra. Aprender a semântica, a junção das sílabas, os hiatos, ditongos, os tritongos, como fazia a construção daquilo, né? A separação silabar. Eles acharam tudo aquilo... Eles quiseram fazer uma forma mais prática para aquilo, para tentar fazer com que os alunos evoluíssem mais rápido e começaram a fazer testes científicos. Então, eles pegaram os métodos pedagógicos e começaram a testar. E eles partiram também... De posições mais cientificistas, mais materialistas, para entender a realidade. Até porque, como você não consegue medir espírito, você não consegue medir mente, coisas que não dá para se medir... Forma, não, né? Não pode se medir forma, o aspecto metafísico da realidade, eles deixaram isso de lado e quiseram dar ensejo a isso tudo. Na época, o Karl Marx já tinha os escritos, o pensamento materialista já tinha certa força,
e já ganhava muita força na ciência quanto na sociologia, com vários sociólogos. Então, aquilo era a ponta na época. Os pensamentos de ponta, a coisa mais avançada é o pensamento materialista em todos os âmbitos da realidade. Sem entrar em mérito aqui, né? Vai entrar em mérito depois, mas sem entrar em mérito agora. Então, eles pegaram o método pedagógico e quiseram otimizá-lo, né? Então, eles pegaram a psicologia experimental e começaram a fazer testes com animais, depois começaram a testar crianças. Eles tiveram achados que eles descobriram que, em vez de ensinar para uma criança a fonética, as sílabas separadamente, eles disseram, através de achados, que a criança aprendia a palavra inteira. Aprendiam o símbolo, a formação da palavra por inteiro. Então, eles achavam perda de tempo você explicar ponto por ponto, contextualizar como a frase se formava e ir direto para a frase. Então, eles jogavam no quadro a frase completa para a criança e ensinavam um contexto, fazendo um paralelo com o objeto diretamente, e eles acharam que aquilo era superior a ensinar fonética. Porque, de qualquer forma, você vai fazer um estudo científico. Você vai pegar grupos de criança. Você vai fazer um grupo controle. Eu nem sei como é que faria um grupo controle nisso. Você vai fazer um grupo separação das sílabas, vai fazer um grupo palavras direto. Você vai demorar um tempo para demonstrar as sílabas, vai demorar um tempo para mostrar a fonética. E aquilo é um ganho a médio e longo prazo. Não demonstra como é que eles fizeram os artigos aqui. A gente está... É o método fônico. O método fônico. E eles mostravam para crianças fazer bola e desenhavam uma bola. A criança vai pegar a bola e fala bola. Mas ela não entendeu. Associar, ela vai associar. É o método associativo. Mas ela não entendeu como é que aquela palavra se formou para poder chegar ali. Lógico que isso aqui vai ser uma coisa muito mais rápida. Você vai ter resultado muito mais rápido. Mas, como os estudos tinham uma curta duração, eles não sabiam o que ia acontecer isso a longo prazo, quando a criança chegasse na maioridade. Aquilo se mostrou mais eficaz naquele recorte temporal. Então, eles viram que, vamos começar a implementar esse método nas escolas. Começaram a migrar para os Estados Unidos, a retornar para os Estados Unidos os alunos americanos que iam lá se doutorar, de famílias abastadas, que tinham já uma educação muito boa, que aprenderam latim, grego na escola. Na maioria das escolas protestantes, já à época, tinha poucas escolas católicas. Mas nos Estados Unidos, como não tem uma coisa chamada MEC, ainda tem muitas coisas, muitas formas de ensino diferentes. Tem homeschooling, tem escola jesuítica, tem escolas que são pautadas no trivium e no quadrivium, tem artes liberais, tem várias formas diferentes de você ensinar o seu filho. É lógico que quando chega nas faculdades, vai afunilar. Não quero saber como é que teu filho aprendeu. O problema seu, o problema da família, o problema do Estado também um pouco. Mas teu filho vai ter que passar a prova e entrar na faculdade, aí vai nivelar. Vai todo mundo aprender a mesma coisa na faculdade. Porque ele precisa se formar, pegar um diploma para trabalhar em alguma coisa tecnicamente, né? Ali vai afunilar, é claro. Então, eles começaram a retornar para os Estados Unidos e espalhar as ideias da psicologia experimental, que se mostraram mais eficazes, para poder levar para a educação. Eles mesmo, por esse tipo de doutrinação mais fisicalista, mais material do âmbito científico, eles começaram a ver educação desnecessária, educação anterior desnecessária, demorada, ineficaz, e começaram a querer ensinar a nova educação, né? A educação experimental, método experimental. E começaram a aplicar. Fundaram escolas, começaram pela capacidade também e pelo grau de ensino que vieram, era uma coisa nova, a ponta da ciência, começaram a arrumar cadeiras de professor nas universidades principais dos Estados Unidos, Universidade de Chicago, Universidade de Princeton, começaram a arrumar vagas mais facilmente do que quem estudou dentro, porque, o cara estudou na Alemanha, um método novo, milagroso, que está vindo, uma coisa totalmente nova, um método científico de ponta. Eu vou contratar esse cara que está vindo PhD de lá, eu vou contratar o cara daqui, que está usando o mesmo método que se mostrava igual ao que já era feito há muito tempo e não era uma novidade, né? Esses caras começaram a pegar a cadeira em relação aos outros indivíduos. Então, essa coisa foi desenvolvendo. E eles fizeram paralelos também com achados. Achavam que nós vamos fazer com as crianças o mesmo tipo de método que fazemos com os animais. Então, vamos tentar fazer quase que condicionamento, como até o Pavlov fazia, que esse modo associativo, condicionamento, vai fazer com que ela tenha ferramentas para agir na realidade. E tem até coisas aqui, né, ditas, a visão que hoje se tem, né? Vamos ler um trechinho aqui,
que a galera da ciência... Eu sou um cara que ando na ciência, né? Já há alguns anos. Então, meio que eu digo disso entre aspas, de cadeira. Mas mesmo se não fosse de cadeira, a percepção da própria realidade já lhe diz isso, né? O que eles diziam? O que não muda muito para que vários cientistas dizem hoje. O aprendizado é resultado da maleabilidade dos caminhos de construção neural. Ou seja, o aprendizado tem a ver com condição neural. Não tem a ver com o ser humano complexo, que tem uma mente, que não pode ser equiparada a um cachorro, a um periquito, a um gato. Condição neural, visão materialista, fisicalista. Mesmo as aplicações de tais formas de aprendizagem, como a abstração, a generalização, exigem dos neurônios apenas crescimento, excitabilidade, condutividade e maleabilidade. Ou seja, até as coisas abstratas e mais complexas não são mais do que adaptações do cérebro. Não tem nada mais do que isso. Ou seja, o que é complexo para a gente, lógico que um grau relativo é complexo para o chimpanzé também. Lógico que na relatividade de cada indivíduo, né? Relativo aos indivíduos. A mente é um sistema de conexão do homem e o aprendizado é o processo de conectar. Ou seja, é associativo. O teu cérebro se conectou ao objeto e o objeto é conectado a você e é uma coisa material. Não tem nada metafísico nisso, né? É o que não muda com o pensamento da maioria da galera da ciência de hoje. A fórmula situação-resposta, ou seja, análogo ao reflexo condicionado, isso é falando minha, né? É adequada a todos os tipos de aprendizagem. Ou seja, a situação-resposta, por associação, não é nada diferente de qualquer outra coisa. É como o cachorro aprende, como o chimpanzé aprende. E todos os tipos de aprendizagem, verdadeiros fatores que determinam são a desenvoltura de neurônios, a sequência temporal, a permanência e as consequências satisfatórias. Ou seja, uma visão totalmente material. Eles paralelizam a gente com qualquer outro tipo de animal, veem o ser humano como um animal puro e simples, e tentam fazer a mesma coisa para poder condicioná-los à realidade. Então, isso aqui demonstra o tipo de pensamento da galera, que é o pensamento de várias outras pessoas hoje. Essa galera não estava mal intencionada, não era... Só para contextualizar, não queriam fazer uma teoria da conspiração para emburrecer todo mundo. Tava todo mundo achando que aquilo era novo para os caras, e eles falaram, pô, isso aqui é interessante, tivemos esses achados, vamos tentar universalizar isso. E eles tinham essa concepção, achavam que é verdadeiro, essa concepção material. Lógico que já devia ter gente criticando a época, com certeza. Mas pegar essa concepção... Vocês me avisem aí, porque senão a hora do... Termina essa parte aí. A gente está deixando você bem à vontade. E depois eu vou... Porque a bomba vai vir depois, você, eu tô contextualizando. É que você não veio puro. Hoje a gente está admirando aqui, está aproveitando. Eu vim perturbar. Manda pra... Perturbou, rapaz. Tô percebendo. Não só esse livro, várias outras coisas que eu já li. Quando eu e a Elan for falar, quem estiver gostando da velocidade... aumenta a velocidade nossa. Bota no 0.75 aí, gente. Quando eu e a Lanche entrar, aumenta. Vai ter que mexer lá no negócio de velocidade do YouTube. Se tiver querendo diminuir um pouco, aí deixa a gente normalmente aqui. Gente, eu sei que tá muito rápido, a galera às vezes não vai pegar, mas é só para dar aquele choque emocional em vocês deem continuidade. Já que você deu essa pausa... aproveita. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho 3 apontamentos aqui que eu não vou falar agora, que eu vou guardar para continuação, porque todo episódio tem parte 1 e parte 2. Eu vou guardar para parte 2, porque aí a gente vai entrar numa porradaria boa aqui, que vai ser legal. Vai ser muito bonito. Que vai ser bacana. Eu vou só aproveitar que você resolveu tomar... Porque ele deu aquele mergulho, só que ele não tomou o fôlego, não. Ele botou um escafandro. Agora, Ele botou botou um cilindrinho de oxigênio e foi embora, que a gente tá esperando ele levantar para tomar um ar para poder falar alguma coisa. Só que ele tá com cilindro de oxigênio. Eu tô olhando pro gogó dele. Quando ele engolisse a saliva, mas não teve. Mas não teve, o gogó ficou paradinho. Porra, vir da Grécia é clássica. É que, se vocês veem como é que são as coisas. E eu comecei o episódio falando, não, vamos pra resenha. Resenha? Mas é porque... Esse garoto é puro, hein? Purinho. TDAH, e a gente ia botar uma cervejinha hoje, desistiu por minha causa. No próximo episódio vai ter. Mas é que a sugestão foi sua, você começou a ler essas coisas e deu uma aprofundada e se sentiu... Já deu um tempo estudando educação, já é um bom... Mas acho que esse contato com esse livro te deu uma cutucada mais forte, que te deu uma inspiração, que foi legal a gente poder deixar você falar até agora. Eu só cutucada boa. A minha pausa aqui é para fazer um jabazinho rapidinho para explicar por que tá essa porrada de livro aqui. Esses todos aqui são livros que hoje estão em voga na assinatura de Obesidade e Emagrecimento, que é o segundo eu começo. Já está lá disponível toda a resenha em cima desse livro sensacional do José Carlos Souto. Para mim,
a maior referência em relação a low carb no Brasil. É cientista ou não? Não, ele tem um mestrado e é médico, atuante. Às vezes é melhor do que o cientista. Eu acho. Falando de maneira bem, talvez até escrota, para conexão com a realidade, meu irmão, esse cara é foda. Ele é muito bom. E embasado, porque não é porque o cara não é cientista que ele não possa estar embasado para saber ler, sabe analisar, sabe criticar. Atrapalha ser cientista. Aí a gente entra numa... essa tá lá no Superformado, episódio anterior ao anterior. A gente está aqui no episódio 20. O episódio 18 a gente falou um pouco sobre isso. Então tá a resenha completa lá. O episódio da semana passada foi uma resenha com a minha querida amiga e a espetacular nutricionista falando sobre esse livro. Já temos a dieta cetogênica também lá no Clube de Literatura, o Clube do Livro. O de literatura não. Clube de leitura. Clube do Livro do Segundo Eu Começo. E os próximos 2 livros serão esses, que no episódio de obesidade, que está aqui no YouTube ou no Spotify, anterior ao de hoje, eu explico como é que vai ser conduzido o Clube do Livro após a saída do meu querido amigo Cauê. E aqui dentro da Sociedade Metamorfoses, nós temos esse mês, o mês de dezembro, o livro A Imaginação Educada, resenhado pelo meu querido amigo, companheiro de podcast, Carlos Gustavo Barreto. O link para assinar as 2 assinaturas está aqui embaixo, que se alguém por um acaso quiser fazer um combo, entre em contato comigo no privado, porque eu ainda não fiz nada disso na plataforma, porque eu não sei fazer. Quer dar alguma palavrinha sobre esse livro rápida, Gulu, e a gente voltar pro Fórmula 1? Metralhadora. Não, esse livro ele fala muito das bases da ciência e da arte. Ele faz um paralelo, aí faz um bate-bola com a arte, a ciência e a realidade. Eu pretendo ler. Acho que tá muito legal, vale a pena conferir lá. A gente está gravando aqui no dia 18 de novembro, já era para estar carregado na plataforma e eu já deveria ter assistido, mas tivemos problemas técnicos. Que significa que tem gente que consegue ser pior do que eu com a tecnologia. Esse ser humano não consegue carregar a porra do vídeo para eu poder botar na plataforma. Quando acabar o podcast hoje, dia 18 de novembro, a pessoa está assistindo aqui no dia 9 de dezembro. Aí eu vou ficar aqui alguns minutos com esse rapaz para poder resolver esse problema tecnológico. Então, aí eu vou poder finalmente assistir, que eu estou ansioso para assistir, Gulu, o seu trabalho na resenha. Eu acho que eu até vou assistir para dar uma... desse livro. Dar uma facilitada, que só vai ler daqui a... Feito isso, eu vou tirar esses livros aqui. Vou tirar rapidamente aqui para a gente voltar para a resenha. Vou passar a palavra para você. Eu tenho 3 apontamentos, mas eu não quero fazer agora porque eles vão levar para uma discussão mais extensa. Eu vou fazer na parte 2, no podcast só do assinante. Eu vou aproveitar que eu tomei ar. Vou falar uma coisa. Eu estava vendo lá que fizeram uma análise lá do YouTube. Antigamente era estrela. Você pontuava 1 a 5 estrelas igual na Amazon. Só que botaram like e dislike, porque as pessoas só dão 1 estrela e 5. Muito poucas pessoas matizavam a estrelificação da parada, né? Aí botaram like e dislike, porque a pessoa ou mete 0 estrela ou mete 5 estrelas. Ou seja, quem metia 1 estrela comentava mais do que quem botava 5 estrelas. Ou seja, para as pessoas aprenderem, ou ela gosta muito, recebe um choque, uma evocação de emoção positiva, ou se ela receber negativa, aquilo ainda impele mais ela. Ou de estudar para ir contra o que falaram, ou de tentar colericamente rebater aquilo, né? Ficar nervosa com aquilo. Então, para você querer sair do estado de estagnação e estudar, tem que ser na porrada, ou pro bem ou pro mal. Então, por isso que eu vim meio acelerado, batendo algumas coisas e pretendo bater mais, para evocar essa emoção de vocês, para ver se vocês saem da inércia. E outra coisa... Para quem já está formado há muito tempo, o nosso curso é para todo mundo, óbvio. Se você está entrando agora, você já vai entrar melhor. Mas agora, se você já está há bastante tempo, já tem um domínio bom de biomecânica, já tem um domínio legal de fisiologia, já trabalha bem, já tem bastante aluno, já está com dinheiro, já está bem contextualizado. O nosso curso é o mais importante que você pode fazer em toda a educação física, talvez do mundo. Porque para você, dali... Porque você já sabe as partes técnicas. Dentro da educação física do mundo. Dentro da educação física do mundo. Não, porque eu pensei que fosse o melhor curso do mundo. Aí eu falei, também, mas educação física... Nunca, né? Infelizmente. Nunca. Eu até gostaria, mas
Não, só para educação física. Dentro da educação física é o curso mais importante que você pode fazer. Porque senão eu vejo outros profissionais que o cara já está 10 anos de formado e o cara fica indo no simpósio todo ano. O cara gasta dinheiro com 30 cursos no ano todo. O cara vai lá no simpósio não sei quem, vai lá no curso não sei quem. Aí ele vê o mesmo cara, 10 vezes, já não tira mais nada daquilo. É o anseio de aprender mais coisa. Só que a galera não tem pra onde mirar essa energia. Tem muita gente na educação física que a gente vê, o cara faz 500 cursos. Tu vê o currículo dele, tem 700 cursos. O cara quer mais um pouco. Ele quer pegar os detalhes agora. Vocês não vão tirar mais nada desses caras. Não vão tirar mais nada desses caras. Desses PhD não vão tirar mais nada desses caras. Então, vocês vão tirar do nosso. Mesmo que vocês não gostem de muita coisa, não entendam, não concordem, só para dar aquele susto, start, começar a desenvolver o pensamento. Até para dar o desconforto, porque você também se aprende no desconforto, na dor. Sim, é baratinho, pô, baratinho. Amoroso, deixa eu tentar falar uma coisa aqui sobre isso tudo que você falou. Né, cara? Aumentem aí a velocidade, que é o seguinte. Não, peguei esse gancho, eu já ia falar, mas eu peguei esse gancho que você falou assim, porque o nosso curso é o mais importante, né? Vocês não vão pegar mais nada do que os PhDs estão falando, né? Da parte mais material, vamos dizer assim. Sim. Tentando explicar um pouco a questão do trivium e do quadrivium, né? Por que o trivium ele vem antes do quadrivium, né? Então, eu vou tentar explicar aqui que é uma tentativa, através da retórica, da gramática e da dialética, para que você consiga entender a realidade e expressar a realidade. Isso é o papel principal. Exatamente. Né? Você pegar, por exemplo, através da gramática, você pegar um texto e você conseguir entender o que aquele texto quer dizer. Você escutar uma pessoa falando com você entender o que ela quer falar. E você também conseguir se expressar, né, o que você está sentindo, o que você está vendo da realidade. Então, por isso que o trivium é uma premissa. Porque como é que você vai entender a natureza, o que está fora, se você não entende dentro e você não consegue se expressar? Muito bom, muito bom, muito bom. Né? Então, eu acho que é isso. Muito bom a explicação e a merda que você fez também. Tentando voltar aqui para terminar a explicação depois da merda. Para quem só está ouvindo, o Gulu quase derrubou o copo em cima. Eu já fiquei só olhando aqui para o meu caderno, não é um caderno de papel. Não, mas está tranquilo. Então, aí voltando, por que eu peguei o gancho do nosso curso? Que se você fizer o nosso curso, você vai entender, você vai ter ferramentas para você entender o prático, né? O que você já tem. O trabalho inverso, infelizmente. Exatamente. E o que é melhor, que não é exatamente um curso, é uma assinatura que é um processo de educação continuada, que a gente não para de colocar conteúdo. Inclusive, de infinito. De dezembro para janeiro, nós teremos um livro analisado pelo Amoroso, que neste momento está na dúvida de se vai lá para o Descartes, de repente faz esse livro aí, se escolhe um outro, mas certamente vai ver alguma coisa de muito boa qualidade. Esse livro que você indicou, que eu li, ele é espetacular, a Imaginação Educada, e eu estou doido para ouvir a sua resenha, porque eu sei que você se esmerou para fazer esse negócio. Então, só dar essa informação, e efetivamente nós estamos num processo de educação continuada. Sim. Então, você, todo mês, toda hora, curso, né? tem uma coisa nova, e tem todo um processo pedagógico que a gente parou, estudou, olhou, criou para ir numa sequência, que é uma sequência que a gente entende que é importante a pessoa poder absorver esse conteúdo. Você falou das pessoas formadas há mais tempo, é porque efetivamente, de fato, é para todo mundo. Seja para quem está se formando, seja para quem é formado há muito tempo. E eu vejo pelas brincadeiras que os meus amigos fazem comigo, amigos que estão no mercado já bem sucedido, e uma pergunta que eles me fazem que eu não sei se eu vou me arrepender de falar isso, e ainda mais aqui no aberto, mas agora que eu comecei, eu vou falar. Alain, mas quem é teu amigo te conhece. Quem se doer, desculpa, fresco. Bora, vai, Alain. Bate na gente pra castigar. Alain, como é que é a pergunta que alguns me fizeram? Não se doam. Alain, eu assisto lá o podcast de obesidade e emagrecimento, eu já entendi, legal, vocês falando lá de obesidade, bacana, mas aquele outro lá, é de quê? Caralho, meu irmão.
Eu tenho preguiça de explicar. Eu tenho preguiça. Aí você vê, aí nessa hora, e pelas brincadeirinhas que eu escuto, porque assim, o cara pensa assim, pô, o Alan ficou puto porque eu fiz a brincadeira. Não, fiquei triste. Porque o amigo brincando, quando ele entendeu e ele tá zoando, essa porra de filosofia, não sei o quê, o cara, quando ele vem zoando, ok, mas não é zoação, é uma zoação ignorante. A zoação da ignorância, ela me assusta. Sim, é a zoação ignorante do passivo-agressivo brasileiro. Você está, porra... É uma passiva-agressivinha, né? Porque ele dá umas pisinhadinhas. Você tá com algum problema, você tá doente, que porra é aquela que vocês estão falando? Não é a zoação pura, Aí eu paro, coço a cabeça e falo assim, cara, eu não consigo começar a explicar. E isso não soa pra mim só do tipo, tá vendo? Você é um idiota e você não tá entendendo. Não, tá? Só pra deixar claro, vocês gostam de fazer merda, né? Só pra deixar claro que assim, eu não estou dizendo, porra, que é muito arrogante. O cara tá dizendo pra você que não entende, você tá olhando pra ele e fala assim, que merda que você não entende? Não. Mas eu não entendo retórico. Mas eu tô entender, né? Uns sim, outros não. É porque tem esse. Então, para esse recado que eu tô dando é pra essa pessoa. Não é um recado para as pessoas, é assim, pra quando você estiver ouvindo, você analisar em que ponto você tá. Porque tem um que tá zoando, porque não tá entendendo patavinas e tá cagando, e tem aquele que tá genuinamente falando assim, cara, o que é? E aí, agora eu vou falar, agora é um meia-culpa. A gente tem uma dificuldade, sim, de deixar claro o que a gente quer, porque é difícil. Porque as pessoas têm um pensamento, eu vou dizer aqui, utilitário o tempo todo. O tempo todo. A galera acha que eu tô livre de ideologia. A ideologia dele utilitária é uma ideologia. É uma ideologia. Foi teorizada por filósofos, foi dado o nome de utilitarismo. Isso. E você acha que não, eu não sou soar. Então não tem ideologia nenhuma, não tenho, penso pela minha cabeça, não pensa. Então é utilitarista. Pois é, mas do John Locke. Isso. Mas tem um meia-culpa nosso aqui. Pô, já tô agressivo com os caras que tá falando. Não tem problema. Tem um meia-culpa aqui, tem um nosso de realmente ter essa dificuldade da comunicação. Eu só queria deixar isso claro, ao mesmo tempo claro. Que dá uma porradinha também de quem faz o deboche pelo deboche, como se vocês estão falando merda. É claro. É o cara que não tem a humildade para parar e analisar e falar assim, cara, por que eles estão falando isso? E não quer dizer, você pode olhar e falar assim, entendi, e continua achando uma merda. Ok, tudo mas bem. Se você entendeu, acha uma merda, tá bacana. Foda é você achar aquele negócio assim, você gosta de pudim? Não. Já comeu? Nunca. Porra. Sabe, minha mãe falava direto pra mim. Eu olhava pro negócio e falava, não gosto, nunca tinha comido. Ele não gosta de Eu não gosto que eu olhava e aquela coisa que se apresentava, no meu olhar, me desagradava. E eu achava que o sabor ia ser ruim, porque... Já aconteceu com todo mundo. Não teve uma pessoa que não... Não tem. Outro dia eu vi a pessoa, tá um negócio assim, aí a pessoa falou assim pra você é diabetes? A pessoa falou, não. Você já fez exame? Não. Porra. É mais ou menos isso. Sei. Mas tem fazer um paralelo, talvez um pouco forçado. O Aristóteles, no livro da Metafísica, ele fala todas as filosofias serão mais importantes que a metafísica, mas nenhuma lhe será superior. Se a gente fizer um paralelo para a nossa vida, tudo que está ao nosso redor, do ponto de vista utilitário, tem uma importância, porque a gente precisa comer, precisa se vestir, a gente precisa ter cuidados, não tem... A gente sabe que a gente está inserido nisso. Isso, mas... Ela não sabe que está inserida nisso. Isso não quer dizer que você não possa ter um conhecimento que não é que te faça virar um ser superior, não é isso que eu estou querendo dizer. É que te engrandeça, te desenvolva como ser humano. Não é para virar filósofo, não é para ler todos os filósofos, nada disso. É apenas trazer um pouquinho mais de bagagem para melhorar essa tal conexão com a realidade que o Gulu gosta muito de falar e eu gosto muito de validar esse tipo de coisa. Esse utilitarismo, essa praticidade, os animais também têm. Uhum. Exatamente. Igualzinho. Isso. Aí tem que ir lá para a assinatura para entender por que você primeira aula falou isso. Vamos lá? Senão a gente já desviei pra caramba aqui. E tá falando essa coisa da metafísica, aproveitar que o Alan falou. Acho que eu vou dar uma pausa, vou respirar e vou continuar no outro, talvez aqui. A gente tem que encerrar. Ótimo. Então já começo lá. Tá ótimo. Caraca, eu nem vi aqui que já passou já, inclusive. Bora, até passou. Alguma consideração final? Não. Com essa porradinha? Assina lá que você vê o resto. Hoje a gente tá bem. Vamos para o próximo episódio. Pessoal, aquela coisa toda que você tem que fazer.
Compartilha agora, nem que seja para falar, olha o que esses malucos estão falando aqui. Hoje... Tá ótimo, incomodou. Não pode mais falar passa, isso aí. Não, e faz assim, ó, fala o seguinte, vai lá e vê lá, vai assim, dá uma olhada lá no que os malucos estão estudando, dá uma olhada lá em Aristóteles, quer estudar o utilitarismo, vai lá em John Stuart Mill. Jeremy Bentham. E aí, dá uma pincelada aí, bola pra frente. É isso aí. Fomos. Abraço. Um abraço, gente.